Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador, Manuel Afonso Lozila. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, que é o regimento interno desta Casa, para discutirmos a apresentação do andamento das obras e apresentação dos novos projetos complementares, aditivos, recorrentes, do novo planejamento da ET Vargem Limpa. Em pé todos, invocando a proteção de Deus, os vereadores desta Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 15h03. Lembramos, podemos sentar? Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do regimento interno desta Câmara Municipal, encerraremos no máximo até às 18h03. Estão presentes nessa audiência o vereador Carlinhos, que junto conosco preside a comissão de obras dessa casa, também a vereadora Chiara Ranieri. Foram convocados e convidados para esta audiência. Foram convocados a Secretaria de Obras e o DAI. Senhor presidente, e aqui está presente o presidente do DAI, o Eliseu Areco, a Secretaria de Obras, representada pelo engenheiro Wellington Eduardo Lopes da Silva. Foram convidados a Procuradoria da República, através do procurador Pedro Machado, Ministério Público Estadual, através do promotor de Justiça Fernando Marcelo Helene, senhor prefeito municipal, Secretaria do Meio Ambiente, Polícia Ambiental, a OAB, Defensoria Pública, Fundo Gestor do Fundo de Tratamento de Esgoto, Arcades Logos e a Com Engenharia. Nós temos ainda um ofício aqui da OAB, da 21ª subseção de Bauru, da presidente Márcia Regina Negrisoli Fernandes Polentini, indicando a doutora Lucilene Dutra Caran, que se faz presente. Seja bem-vinda, doutora, para representar nesta audiência. Ainda estão presentes aqui o Daniel Pereira de Camargo, representando o deputado federal Rodrigo Agostinho, da Câmara Federal, a Silvia de Deus, também representando o deputado federal Rodrigo Agostinho, da Câmara Federal. Já registramos a presença do presidente do DAI, Eliseu Areco, do engenheiro Wellington. Também temos aqui presente o senhor Guiragos Neto, que é da Com Engenharia, quem agradecemos a presença, seja bem-vindo. O Eduardo Sanches, do Departamento de Água e Esgoto, também do DAI. Nós temos ainda o Bruno Gonçalves, da Prefeitura Municipal de Bauru, seja bem-vindo. O Fernando, também da Prefeitura Municipal, seja bem-vindo. Fernando da Silva, Machado da Silva. O Paulo Roberto Garbelotti, seja bem-vindo também, Paulo. E temos ainda a presença da Célia Rodrigues, também representando o deputado federal Rodrigo Agostinho. E nós ainda temos aqui algumas justificativas do próprio secretário de Obras, o Sidney Rodrigues, que conversou conosco, e também tinha convocações para estar no Ministério Público e assim está muito bem representado aqui, através dos documentos legais pelo engenheiro Wellington. Também temos um ofício aqui da Com Engenharia, agradecendo o convite, se fazendo presente aqui e também registrando aqui através do seu diretor, o Magnus, a impossibilidade de comparecimento dele. Nós temos ainda o registro aqui de
de justificativa do vereador José Roberto Martins Segala, do vereador Marcos Antônio de Souza e também do vereador Sérgio Pereira Brum, que não estão presentes por motivos de compromissos já assumidos. Eu queria só registrar aqui que nós estamos transmitindo essa audiência pelos nossos canais do YouTube, a TV Câmara, também pelo Facebook. Qualquer ouvinte, a população que está assistindo aí, fique à vontade para mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o DDD 14 98 119 55 11. E também fique à vontade para fazer comentários ou mandar suas perguntas pela nossa página do Facebook, e nós responderemos assim que elas forem sendo recebidas. Então, a população fica à disposição para participar aí de casa, e também teremos essa audiência assim que finalizada disponível em nosso canal do YouTube, estará à disposição de todos. Mais uma vez, a gente agradece a presença de todos, convidamos aqueles que quiserem tomar assento aqui à frente, fique à vontade. A estação de tratamento de esgoto é um assunto importante, para toda a população bauruense. A gente vem acompanhando, vem tratando, vem entendendo o desenrolar de toda essa situação. Tenho acompanhado o esforço da equipe que administra essa obra e que está à frente dessa obra nos últimos 60, 90 dias aí, com muitas reuniões, muitos entendimentos. Também, desde já, faço um agradecimento especial ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, juntamente com o Departamento de Água e Esgoto, a Secretaria de Obras, que tem trabalhado com muito afinco em busca de soluções, e também um agradecimento especial à Com Engenharia Arcades, que tem sido acessíveis, tem participado de todos os processos, assim como da Caixa Econômica Federal, que tem lutado para que isso seja desenrolado, o imbróglio seja desenrolado e as obras continuem com a sequência, enfim, e com o ritmo que a população espera, de modo que o prazo de 14 meses seja cumprido inicialmente. Não sei se mudou alguma coisa, mas é isso que nós verificaremos hoje e poderemos ter atualizado, assim como toda a população. Então, na sequência, a gente já abre a palavra à Secretaria de Obras, ou DAI, na medida e na ordem que vocês desejarem, para fazer as exposições, e depois a gente segue com os comentários, perguntas, e abrindo a população para tudo aquilo que a população queira questionar ou perguntar. Eliseu, Hélito, fique à vontade da maneira como vocês quiserem. Bom, alô, boa tarde a todos. Alô, alô. Boa tarde a todos. Primeiramente, vou fazer uma explanação da parte técnica da obra. Depois o Eliseu vai entrar com as ações administrativas. Vou explicar um pouco do que está o andamento da obra atualmente. Pronto. É uma visão geral da obra, do estágio que ela está hoje. Só um minuto. Pode ir. Aqui são as frentes de serviço, A frente 1 seria uma implantação geral da obra. A frente 2 é a estação elevatória de esgoto. A frente 3, o tratamento... Não, está errado ali. Frente 3 é o tratamento preliminar. A frente 4 são os reatores anaeróbicos. A frente 5 são os tanques de aeração. A frente 6 são os decantadores lamelares. A frente 7 é a calha partial e escada hidráulica. A frente 8 é o tratamento da fase sólida. A frente 10 são os edifícios de apoio e subestações elétricas, Hoje, essa é a implantação geral da obra. Aí vamos passar algumas fotos, que são o estágio atual da obra. Essa é a nossa estação de elevatório de esgoto bruto, onde chega o interceptor e ele é recalcado, ele é levado dessa estação para o tratamento preliminar.
Esse é o tratamento preliminar, tanto a elevatória de esgoto bruto quanto a estação elevatória de esgoto, tanto preliminar quanto a estação elevatória de esgoto bruto, a sua parte civil e montagem eletromecânica está praticamente finalizada, restando apenas fazer os testes de equipamentos. Aqui são os decantadores lamelares. Aí a saída do esgoto que vai para o rio, que volta para o rio Bauru, que é a escada hidráulica e o calha partial. Esse é o tanque de equalização, que já faz parte do tratamento da fase sólida. São os edifícios de apoio ao fundo, são o prédio administrativo junto com o laboratório e os 2 reservatórios de água de reuso e de água potável. Essa é a nossa implantação geral com uma legenda, né, que nós fizemos para identificar onde nós estamos trabalhando atualmente. Os itens, as cores amarelo, que são as partes que estão ainda a concluir ou a executar. Por exemplo, a educação ambiental, a portaria, o tratamento da fase sólida está parcialmente concluída, faltando apenas conclusão das estruturas. O tanque de aeração 2, a gente não começou a parte de estrutura ainda, e o reator, o ASB 789, assim como o gasômetro e o secador, ainda não começamos a executar. Os itens de azul são os que já estão em execução, que são os tanques de aeração, os reatores anaeróbicos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E os itens em vermelho é que já está executado. Vai passar. Aqui é uma foto de uns 2018, talvez segundo semestre de 2017, início de 2018, que mostra como que eram nossos reatores anaeróbicos antes de nós começarmos a fazer o rebaixamento do lençol freático e a drenagem subestrutural desses tanques, né? Dá para perceber que são praticamente lagoas ali, né? Quando nós começamos a fazer a escavação, o lençol freático estava muito aflorado, então há necessidade de fazer o rebaixamento e dar escoamento para essa água para que o esgoto, quando ele for colocado dentro dos tanques, não sofra nenhuma interferência. Hoje é a situação atual da obra. Aquela lagoa com aquele tanque que estava há 2 anos atrás, hoje é esse canteiro de obra que nós estamos vendo aí, onde nós estamos já executando o rebaixamento do lençol freático e demos início a umas 2 semanas das estacas raiz que dão sustentação à estrutura de concreto desses tanques. Essa linha azul que vocês estão vendo aí é a famosa ponteira filtrante, que ela serve para rebaixar o nível do lençol freático, que dê condições de trabalho para os equipamentos de estacas, que ela consigam adentrar ao terreno e fazer a perfuração das estacas. As fotos seguintes, um pouco repetitivas, mas elas mostram um panorama geral do que está sendo executado hoje na obra, que são as estacas raiz. São inclinadas, algumas estacas são inclinadas mesmo em 15 graus e algumas estacas são perfuradas retas. Pode passando. Essa é uma foto geral da movimentação de terra. Ali vemos caminhões, caçambas, retroescavadeiras, justamente para poder fazer essa movimentação de terra e executar as fundações dos tanques. Essa é uma outra foto geral. Essa aí já começa a fazer também a drenagem. Essas aí são as drenagens de dreno de fundo, que porventura, se precisar fazer algum esgotamento do tanque, por algum motivo de manutenção, esses drenos que vão esgotar o esgoto que está dentro dos tanques anaeróbicos. PVs, posto de visita. Essa já é o tanque de aeração e a câmara NOx, que a gente fizemos ali um bote-espera, né? Que essa terra que está aí vai sair para poder fazer reaterro nos reatores. Essas são as laterais dos tanques de aeração. Aqui já é uma outra estrutura que nós estamos trabalhando lá, né? Esse aqui é o famoso soprador de ar centrífugo, né? Que é o que vai injetar comprimido dentro dos tanques de aeração para que possa dar continuidade ao tratamento biológico do tratamento do esgoto. São equipamentos de grande porte, de quase 1000 cavalos de potência, foram produzidos na China e chegaram no Brasil em meados de setembro. Nós tivemos que fazer uma adequação toda da infraestrutura desses equipamentos para que ele pudesse ser posicionado adequadamente na sua base. Agora já é a montagem do abrigo dele, né? Que é uma estrutura metálica, que ela é pré-fabricada, ela vem no canteiro e ela é montada industrialmente, vamos dizer.
Essa é uma vista do que está sendo hoje, praticamente, só falta aí fazer agora o fechamento lateral e a cobertura do abrigo, né? Aquilo que está em azul lá são os equipamentos. Agora vamos falar um pouquinho da parte financeira, né? A obra ela foi orçada em 125 milhões, hoje nós estamos em 140 milhões, que são os aditivos que já foram aprovados. Aqui não estamos considerando os reajustes, né, contratuais. Nós temos um valor orçado de obra civil de 86 milhões, dos quais 72% já foi executado e pago, e um valor total de equipamentos de 54 milhões, onde já foram pagos 38% dele. Isso aqui são as últimas medições de serviço, né? Nós pegamos aqui as medições de abril até outubro, né? Nós tivemos aí algumas medições baixas, justamente porque nós não tínhamos ainda muita frente de serviço na obra, apenas as chegadas de equipamentos, né? Nós temos ali em junho, que foi o de 1 milhão e pouco, que foi algum equipamento que chegou na obra, e em setembro, que foi chegado do soprador, que deu uma medição razoavelmente boa para a construtora. Agora, a tendência daqui para frente é que as medições entrem num ritmo maior, a obra entre no ritmo maior e, consequentemente, as medições de obra podem ser maiores, né? Parte técnica, isso, né? Agora, o presidente do DAI, o Eliseu, vai comentar um pouco das ações administrativas que o DAI, junto com a Secretaria de Obras, tem tomado para que a obra não sofra descontinuidade, que ela possa ter continuidade, que nós possamos conseguir terminar essa obra no prazo estipulado. Boa tarde a todos, senhores vereadores, os presentes, a OAB, os técnicos da Secretaria de Obras e DAI. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, senhor presidente, algumas ações administrativas. É óbvio que isso é um resumo dos últimos 8 meses de trabalho em relação ao DAI, onde nós identificamos a necessidade de um replanejamento da obra, porque ela encontrava-se em situações deficitárias em relação à interpretação de projetos e à execução da obra. Então, nós provocamos aí a retomada. Essa temática a gente já vem lidando nas outras audiências. Eu só vou reforçar isso e passar rapidamente, para que a gente marque essa última audiência do ano. Então, nós encontramos a necessidade, visualizamos a necessidade de convocar a ajuda e o apoio do Ministério Público Federal, a princípio, que nos ajudou, em nome do Dr. Pedro Machado, a provocar a Arcades a retomada das ações de planejamento da obra, e assim foi feito. Nós fizemos uma agenda aqui dessas reuniões, acho que não é nem pertinente a gente ficar listando, mas foi isso que ficar falando sobre ela, mas essa é a lista das ações administrativas que a gente fez. Nós, então, a partir das ações do Ministério Público Federal, nós também fizemos as ações com o Ministério Público Estadual. Quero confirmar que a Caixa Econômica Federal esteve presente em todas as etapas do processo, foi fundamental para que a gente entendesse todo o desenvolvimento de planejamento da obra, de cronograma, da estratégia que nós montamos para entender a obra. A Caixa Econômica Federal foi fundamental com os seus técnicos e principalmente com a sua diretoria, que nos deu todo o aporte. Por gentileza, Bruno. Então, a partir dessas reuniões, foi desenhada, juntamente com o Arcades, desenhado significa dizer, foi entendido, né, com o Arcades, que nós precisávamos de um planejamento estratégico da obra, e a Arcades, então, ofereceu esse produto ao município, sem ônus, numa ação colaborativa, promovendo um diagnóstico, como ela estava, promoveu, então, um macro planejamento, oferecendo um cronograma de obra e um histograma de mão de obra. O que é o histograma de mão de obra? É quanto de pessoal vai estar entrando na obra e a partir de qual momento. Então, isso é um histograma de mão de obra. Os pontos de atenção que nós levantamos com esse planejamento foi, na relação engenharia, a mobilização da equipe de ATO. Este é a temática que vem que é recorrente, que a gente vem discursando, que a gente vem trabalhando em termos de referência desde abril deste ano.
fora as outras ações em que o DAI já havia promovido. Na questão de suprimentos, é um plano de manutenção e conservação de equipamentos, é fundamental que a gente identifique com a construtora qual é esse plano de manutenção e conservação de equipamentos, porque ainda esses equipamentos estão sob a tutela, a responsabilidade da COM, que devem ter os seus planejamentos de manutenção, e o comissionamento da ET, que é a fase de pré-operação, né, da partida no tratamento de esgoto. São, na questão de atenção, ponto de atenção, suprimentos, é o que eu acabei de citar, e em relação à gestão da construção, que é a gestão dos projetos, que tem um vínculo aí com a ATO e o próprio desenvolvimento dos trabalhos técnicos de planejamento de projeto, e a logística do canteiro de obras para atender o cronograma. O que é a logística de obra? Quando entra equipamentos, quando entra mão de obra, em quais momentos e quais períodos isso vão ser atingidos. Isso tudo está descrito nesse planejamento estratégico da ET Vargem Limpa, por favor. O produto final, né, um dos produtos que compõe o final dessa obra é o cronograma de obra, ou seja, são as diretrizes que essa obra vai tomar em relação às suas frentes de produção. Então, lá, são 11 frentes, estão descritas por atividade. O início dessas atividades, nós temos lá uma linha de raciocínio. Na última reunião, na última audiência pública, que nós fomos convocados para apresentar um cronograma de obra, ainda nós não tínhamos esse documento. O nobre vereador Segala nos cobrou exatamente desse documento. Naquele momento a gente sabia que ele faltava, mas nós fomos convocados para apresentar uma ideia de quantidade de serviços. Então, efetivamente, o cronograma da obra está aqui, 14 meses. Esse cronograma foi desenhado, então, a partir das ações da Secretaria de Obras, dos técnicos do DAI e da Caixa Econômica Federal e da própria COM. Que todos nós oferecemos documentos à Arcades e ela, então, fez esse planejamento. Esse planejamento ele ainda está em fase de discussão com a construtora, porque ela tem a parte, né, a análise dela desses documentos. Então, temos aí, definitivamente, um caminho de 14 meses para que essa obra seja executada dentro dos critérios técnicos de engenharia e dos próprios documentos ofertados por todos os envolvidos. Dentro das ações administrativas, eu fiz questão de elencar, mas é só a título ilustrativo. Eu não vou ler tudo isso, mas é uma lista que nós tivemos várias perguntas, nobre vereador, presidente dessa comissão. Quais são as 300 dúvidas que a construtora apresentou no período atrás aí de falta de projetos? A construtora não respondeu a nossa pergunta, a nossa carta até o momento, mas, no entanto, nós trabalhamos em cima disso, e essa é a lista de... Quantos são, por gentileza? 311 itens que foram revisados pela Arcades. É importante que a gente frise isso, porque se a Arcades revisou esses projetos, significa que ela está absolutamente comprometida e envolvida com esse processo. Eu quero registrar aqui que eu entendo que a Arcades ela é responsável por nos dar informações técnicas desse projeto, e eu entendo que até hoje, embora ela tenha se negado a fazer, gostaria de deixar registrado que eu entendo que é ela que tem que oferecer a ATO ao DAI e à Secretaria de Obras, porque ela é detentora de todas as informações, ou melhor, da maioria das informações que são relevantes e pertinentes ao projeto, que vão colaborar para que a construtora COM finalize a obra. Então, a lista de 311 itens está à disposição dos senhores. Isso consta aí, então, quais são os documentos e a que ele pertence. Por exemplo, o número 300 é o número tal, especificação técnica, medidor de vazão eletromagnético, ou seja, são 300 itens revisados. Na última audiência pública que nós tivemos com o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, o DAI tomou a decisão de convocar a Arcades que apresente, além desses projetos, o que ela oferta aí são os projetos, os ARTs, ou seja, as anotações de responsabilidade técnica desses itens, os memoriais técnicos desses itens e ainda mais o orçamento
desses itens, porque se houve uma modificação, no critério de planejamento, no projeto também, seguramente houve uma mudança nos seus valores. Então, o DAI fará essa solicitação à Arcades. Ainda nós temos um marco, né? Definimos um marco de novembro, revisados em dezembro de 2019, esse texto está errado, eles foram revisados até novembro de 2019. Foram entregues dia 29, correto? Esses projetos foram revisados até de 2017, julho de 2017 a novembro de 2019. Esses são os últimos resultados. O nosso marco zero é 29, zero para essa nova frente, dia 29 de novembro de 2019. Tudo o que passou referente ao projeto será analisado nesse marco, e o que virá de assunto novo é pertinente aos trabalhos de ATO que nós estamos contratando. Então, nessa última leva, nessa última quantidade de projetos, nós temos aí 60, 80, 150, 110, 150, aproximadamente 200 e poucos projetos, novamente revisados, fora aqueles que nós já apresentamos. Ou seja, tem uma lista de aproximadamente 500 itens analisados por Arcades, que, novamente, eu reafirmo, eles têm um comprometimento e o compromisso de nos oferecer informações para fazer a ATO. Bom, o que é a ATO? Que a gente tanto discute, e aí tem alguns comentários na cidade, e as pessoas vão lá no DAI e vão lá na Secretaria de Obra e perguntam assim: o que é o assistente de obra que vocês querem contratar? Nós não queremos assistente nenhum, nós queremos uma assessoria, acompanhamento ou assessoria técnica de obra. Isso é uma empresa quem faz. É uma empresa que oferta, que nós pedimos, um número de profissionais, um elenco de engenharia civil, de eletromecânica, hidráulica, enfim, geotecnia, um número de profissionais que devem ser capazes de tirar as nossas dúvidas em relação ao canteiro de obra. Surgiu lá um problema, apareceu lá um problema qualquer que ele impacta diretamente no projeto, não estava descrito em projeto. É com essa assessoria ou esse acompanhamento técnico de obras que a gente vai sanar essas dúvidas e dar subsídio à construtora. O ATO é o olho do projetista no campo. Sua principal atribuição é verificar se as obras estão sendo executadas conforme o projeto executivo e apontar eventuais desvios. Por isso, ele está apto para tirar qualquer dúvida sobre o projeto durante a construção. Deve fornecer apoio técnico total e irrestrito aos engenheiros e demais profissionais de campo durante as obras. Esse é o texto que eu acho muito ilustrativo, que dá toda a nossa conotação e característica do que é um acompanhamento ou uma assessoria técnica de obra, diferente do que a gente ouve dizer de um assessor técnico de obra. Não é nada disso. É o que a gente precisa, essa é a ATO. Para que isso para que isso aconteça, nós temos alguns critérios para seguir. Imagine os senhores que nós temos uma doença, não sabemos qual ela é, nós temos que ir aonde? Ao médico. Quando vai no médico, ele faz o quê? Pede exame. E o exame é a ATO. Né? Ele vai identificar os problemas que a gente tem para poder ser tratado. No entanto, para que a gente faça um diagnóstico da obra, precisa contratar uma ATO e a gente precisa dizer todos os pontos para o médico. O médico precisa elencar na cabeça dele todos os pontos possíveis dessa doença para que seja identificado. Então, nós criamos um procedimento de engenharia que não acha na gaveta, não tem em prateleira, com conceitos do que é um termo de referência. Um termo de referência é para dizer o seguinte: olha, nós vamos contratar uma empresa tal para fazer tal serviço e precisa fazer de acordo com esses itens. Então, nós elaboramos pelo menos uns 6, 7 termos de referência diferenciados. Nós temos informação de que a Sabesp, com toda a tecnologia dela, com toda a grandiosidade dela, acabou de lançar um termo de referência no mercado, na sexta-feira retrasada, que vem
trabalhando num termo de referência há 4 anos. Então, quando a gente julga aqui que a obra da estação de tratamento de esgoto está atrasada, é fato, mas ela tem um viés. Nós temos uma obra de engenharia ímpar, uma obra de saneamento básico do Estado de São Paulo está sendo construída em Bauru. E ainda nós nem discutimos quais os benefícios que ela vai trazer, porque a gente ainda só conseguiu discutir uma temática pequena de qual é o benefício dela, que é a obra. Pequena dentro do conjunto todo que ela vai beneficiar. Então, nós fizemos a oferta, né, para algumas fundações, para que desse precificação nesses ATOs. Então, a Companhia Paulista de Obras e Serviços Públicos, que é a CPOS, conhecida, inclusive, como referência para itens de orçamento dentro do Estado de São Paulo, Fundação Exute, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Fundação Getúlio Vargas, Fundação para o Desenvolvimento de Bauru. Veja, 1, 2, 3, 4, 5 fundações dessas foram aconselhadas pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem expertise de fazer obra no Brasil inteiro. Ela nos orientou a consultar essas fundações para que a gente obtivéssemos o nosso resultado. Na manhã de hoje, nós tivemos um entendimento junto à Fundação para o Desenvolvimento de Bauru, a Fundeb, aqui da nossa cidade. Nós temos uma agenda de trabalho na próxima semana, que a Fundeb talvez também possa nos colaborar para a oferta desses profissionais. Então, nós temos, então, um número de fundações precificando nossos trabalhos. Por que fundação? Porque a fundação, a doutora Lu pode nos orientar aqui mais rapidamente, pode ser contratada diretamente, tem um processo de empresa pública com empresa pública que dispensa alguns rigores de licitação, contanto que a gente cumpra aí alguns protocolos. Correto, doutora? Pronto. Então, além disso, o Ministério Público nos solicitou que encaminhássemos orçamentos para empresas privadas. Eu acho que, no momento, não era importante, no entanto, nós atendemos o Ministério Público. Nós encaminhamos os mesmos termos de referência para a Arcades, a empresa Aegis e a empresa Estática. Algumas dessas empresas e das empresas públicas já ofertaram um orçamento. Eu não posso divulgar aqui os orçamentos, porque nós estamos na fase de preparação desses editais, isso não é possível a gente divulgar o preço público. No entanto, nós já temos algumas precificações dessa ATO. E aí, quais são os nossos objetivos específicos para a conclusão dessa obra, né? O objetivo número 1 é efetivar a contratação da ATO, né? Isso é fundamental. Nós temos um canteiro de obra produzindo. O senhor Wellington, engenheiro da obra, mostrou toda um raciocínio sobre o que é a produção de obras, as dificuldades, evidenciou aí a questão da construção dos UASB dentro de um aquário. Nós estamos dentro d'água construindo isso. É uma obra absolutamente difícil, com uma série de interferências. O Danilo é o nosso engenheiro de obra, ele fica na obra lá com o pé atolado no barro o tempo inteiro. Bruno cuida da parte de orçamento. Então, nós temos uma equipe. O Paulo e o Fernando também vão nos assessorar através da Secretaria de Obras para acompanhamento dessa obra. Então, o ponto número 1, contratação da assessoria técnica de obra, porque nós temos uma visão de obra, alguns elementos definidos até março do próximo ano, que dispensam até o momento a ATO. O segundo passo é ampliar os procedimentos de gerenciamento da obra. Justamente, na sequência da contratação da ATO, nós vamos aumentar essa modelagem de gerenciamento, que é de responsabilidade do DAI, para ampliar essa gestão da obra. Intensificar a fiscalização da obra é um ato que nós estamos discutindo com o senhor secretário de obras e o senhor prefeito. Nós temos que ter um olhar diferente, o município tem que ter um olhar nosso, diferente para a ET. A ET é a obra mais importante do município. Atendemos 96% da população de uma vez só, com uma obra só. Não existe nada de ato maior que não seja isso. Nem o Refis atende isso, né? Somente a ET é que atende 96% da população.
e iniciar as obras periféricas. Nós já fizemos alguns desses itens que são obras periféricas. O tratamento de esgoto só vai acontecer se o esgoto chegar lá na ET. Nós estamos licitando a transposição do Rio Bauru. Esse é um projeto que desde 2015, se não me engano, 2015, tramita pelo DAI. Nós conseguimos, então, botar em licitação nesse momento. Nós temos acessos, nós temos que discutir a questão de abastecimento de gás, que vai ter necessidade. Nós vamos ter que discutir a questão de abastecimento de água, porque nós temos, para fazer os testes, aproximadamente 120 milhões de litros para poder fazer o teste. A água, nós temos uma caixa d'água para encher de 120 milhões de litros d'água, só para fazer o teste e saber se deu certo a estanqueidade. Então, são inúmeras obras periféricas que precisam ser executadas para que isso funcione. Eu acho que é isso. Hoje a gente, então, fez uma agenda bem curta, porque todos os elementos que nós apresentamos nas audiências públicas já foram discutidas. Então, eu entendo que é isso. Muito agradecido. Obrigado, Eliseu. A gente agradece, Eliseu, Wellington, pela exposição. Acho que o importante disso é exatamente o acompanhamento em tempo, né, quase momentâneo, instantâneo, daquilo que está sendo executado, trabalhado nesta obra. Eu queria registrar aqui a presença também da vereadora Yasmin, que está presente, e conforme determina o nosso regimento interno, nós abriremos a palavra aos vereadores, né, e na sequência, aqueles que quiserem falar, perguntar, tirar dúvidas, por gentileza, podem procurar a Isa ou a Fátima e a gente abrirá a palavra. Então, a palavra fica aberta aos vereadores que quiserem fazer algum questionamento ou alguma observação. Vereadores, vereadoras, algum questionamento? Bom, eu gostaria de fazer alguns questionamentos e algumas colocações, de maneira que a gente pudesse esclarecer, talvez ampliar um pouco mais o conhecimento da população a respeito de alguns temas e algumas perguntas que são trazidas a nós e que pode, obviamente, ser esclarecida pelos representantes aí, aqueles que direcionam a obra. Eliseu, nós temos um cronograma, né, que finda no início de 2021, né, um cronograma já apresentado, e o que a gente vai considerar certamente para apresentação e validação, inclusive junto ao Ministério Público Federal, até a título de esclarecimento para a população. Nós temos, né, um termo de ajustamento de conduta junto ao Ministério Público Federal, que precisa ser renovado até por conta de que o Ministério Público Federal é quem cuida do dinheiro e das verbas da União. Então, ele fiscaliza se aquilo está sendo utilizado ou não, se a obra está em andamento ou não. Porque a partir do momento, é importante que a população fique sabendo que a obra ela é interrompida e ela é parada, a Caixa Econômica Federal ela tem que, ela pode vir a suspender, né, esse repasse do fundo perdido, que é o dinheiro que vem a fundo perdido, a custo zero, do governo federal. E daí a importância, a mobilização e a nossa ansiedade, o belo trabalho que faz o Eliseu, o Wellington, enfim, toda a equipe, no sentido de manter a obra em atividade, porque essa é a nossa missão, é isso que a gente tem buscado, lógico, com um olhar na entrega da obra à população. Mas esse cronograma, né, e a minha pergunta é essa, esse cronograma, teoricamente de 14 meses, que é entrega em 21, acho que é fevereiro de 2021, que eu vi ali, ele sofre alguma alteração a depender do período em que for efetivamente contratada essa ATO, e se essa ATO
tem um prazo limite para ser contratada, considerando, obviamente, que a contratação vai ser realizada através de uma fundação pública, né, que nós sofreria alguma alteração, ou pode vir a sofrer nesse cronograma a contratação de ATO. Aproveito para registrar a presença do vereador Meira também, antes mesmo da sua resposta. Eu queria até agradecer a presença, e acabo de ver o Dr. Pedro Machado, do Ministério Público Federal, a quem gostaria de convidar para ocupar aqui a nossa cadeira aqui, doutor Pedro, se o senhor pudesse vir aqui, inclusive sentar aqui ao nosso lado aqui, seria uma honra para nós. Muito obrigado pela sua presença. Nós falávamos aqui ainda há pouco. Fica à vontade, pode ficar. Senta aqui, fica à vontade aqui, ó. Será uma honra para nós aqui. Da importância do Ministério Público Federal. Tudo bem? Vem. Pedro, muito obrigado aí pela presença. E a gente falava há pouco aqui da importância que tem o Ministério Público Federal e que teve nesses últimos andamentos da obra, né? O Eliseu também fez um apontamento aqui, um elogio muito grande, porque tem ajudado demais. Muito obrigado pela presença. Então, Eliseu, se quiser responder, e na sequência a gente abre a palavra aqui para o doutor Pedro também fazer as considerações. Bom, antes de responder, eu quero agradecer realmente ao Ministério Público Federal, em nome do Dr. Pedro, que realmente foi fundamental na colaboração e na ajuda educativa, eu diria, para que a Arcades participasse do processo, retomasse o processo de entendimento com o DAE. Obrigado, viu, doutor? Fundamental. A pergunta é se o ATO atrasa a obra se ela não for contratada. Neste momento, não. Nós temos, então, frente de obra definida até março do próximo ano, e, então, nós julgamos que todos os elementos que foram subsidiados pela Arcades são capazes de suportar as dúvidas que a construtora tiver. Tá? Então, nós não temos problema. O problema é a partir deste momento, que a gente pode ter ou não alguma dúvida, e isso sim atrasar a obra. O prazo que o DAE está trabalhando é em torno de 60 dias que esse ATO esteja contratado e operando, ou seja, início de fevereiro a gente já teria essa empresa, se nós conseguirmos contratar uma fundação. Se por vias normais de um processo licitatório, vai demorar aproximadamente 180 dias para resolver esse assunto. Então, nós estamos precificando para ter ideia de equilíbrio de valor, mas o objeto, o foco é a contratação de uma fundação. Perfeito. Doutor Pedro, quer fazer alguma consideração em relação ao trabalho? Tá aberto? Não, eu só queria agradecer pelo convite e também dizer da importância, agradecer pelo convite e também dizer da importância da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, estar acompanhando essa questão das obras. Essa é uma obra que tem um valor muito grande de recursos federais envolvidos, tem também recursos municipais do Fundo de Esgoto. Obviamente, todos os cidadãos bauruenses pagam essa taxa na sua conta de água. Então, eles também, os cidadãos e o Poder Legislativo, como reverbera a vontade dos cidadãos, e os vereadores têm que prestar conta aos seus eleitores, né? É importante que haja esse acompanhamento mesmo. É importante também que o município esteja sempre à disposição para prestar esclarecimentos do que está acontecendo, né? Nós tivemos um atraso significativo dessa obra, inclusive com o risco de perda dos recursos federais, o que é muito ruim se isso acontecer, né? Porque não é só perder os recursos que ainda não foram investidos, né? Se, porventura, houver algum problema de se considerar como uma obra inviável ou que esteja demorando acima do razoável, isso implica na devolução do que foi aplicado também, né? Então, assim, é importante que nós tenhamos um esforço para que essa obra continue, para que ela se conclua, né? Sob a perspectiva do orçamento do município, mas também porque ela é importante para a cidade, é importante para o país, é importante para a saúde pública, enfim.
né? Então, tem que haver um esforço muito grande para que isso aconteça, né? Sempre com fiscalização, sempre verificando se realmente tudo está sendo aplicado da forma mais razoável e econômica possível, né? E eu, nesse aspecto, assim, a tranquilidade que eu tenho, pelo menos, é que o Tribunal de Contas da União, já falei isso mais de uma vez, fez uma auditoria, né, na aplicação desses recursos e concluiu que não há nenhum sobrepreço, não há nenhum serviço contratado indevidamente, né? Concluiu que é um problema grave o atraso e que a obra não pode parar, porque por causa evidentemente pela perda dos recursos que já foram aplicados. Essa perda, como eu falei, ela tem várias perdas, né? Tem a perda do ponto de vista do que o município pode perder esse recurso federal, pode ter que devolver o que já foi feito, além do que a obra, quando paralisa no meio, ela também se deteriora, né? E aquele serviço que foi feito também acaba correndo riscos de se perder o que foi feito. Então, são várias perdas, sem falar na própria perda principal, que é você não ter o esgoto tratado e as consequências que isso traz para a sociedade, né? Então, eu vim aqui também para acompanhar, ver o que o DAI estava dizendo. Não consegui vir antes porque eu estava em audiência na Justiça Federal. Assim que acabou a audiência, eu vim para cá. Estou à disposição também, se tiver alguma dúvida. Obrigado, doutor Pedro, mais uma vez pela presença, importante suas colocações, até porque, né, nós temos um recurso no Fundo de Tratamento de Esgoto, que ele, obviamente, satisfaz a necessidade por hora, porém, no entanto, se a gente tiver que devolver o dinheiro à União, certamente nem o recurso que tem no fundo dá para quitar e pagar essa obra, né? Então, nós fizemos uma alteração aí também na conta do consumidor, obviamente contando com esse recurso da União e que, de fato, nós cumpriremos os requisitos e a entrega que é prevista. Então, também é um ponto a se colocar em destaque, que nós temos sim a necessidade e temos que fazer toda essa ginástica aí para entregar essa obra, por conta até de que esses recursos do fundo aí não são ainda suficientes para pagar caso haja uma perda de verba da União. Então, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos e pela sempre boa vontade que tem tido aí em nos ajudar o DAI, Secretaria de Obras, enfim, acho que é isso, a sinergia, né, de todos os poderes, de todas as atividades é que faz com que a gente consiga um resultado bacana para a população. Vereador, se me permite, só vou dizer uma coisa. Primeiro, eu não estou fazendo nada mais do que não é a minha obrigação, eu sou bem pago para fazer isso, então não tem nenhum agradecimento a ser feito, é a primeira coisa. E a segunda coisa, assim, acho que a gente tem que ter sempre a preocupação do seguinte, eventualmente, você pode o DAI ou o município, em razão das contingências, pode ter mais de uma opção para resolver determinados entraves da obra, né? E na hora de tomar essas decisões, é importante que a gente tenha em mente que, às vezes, ficar discutindo questões menores pode trazer prejuízos maiores, né? Às vezes, pode-se entrar numa discussão, e é isso que a gente tem que tentar evitar, se entrar numa discussão de qual que é a melhor opção, é fazer assim, é contratar assado ou contratar de outro jeito, né? Na hora de avaliar esses custos e a forma como vão ser feitas as contratações, precisa levar em consideração o fato de que a obra está muito atrasada. E se a gente tiver algum tipo de entrave que atrase mais a obra, talvez o ganho que se tenha nessa discussão pode pôr tudo a perder com o recolhimento dos recursos pela União. Então, eu acho que se a gente tiver em mente que a gente tem que combater o bom combate, né? O bom combate é aquele que vai no fundamental e não no acessório. Eu acho que a gente caminha bem nessa obra. Eu mesmo, enquanto Ministério Público, e os meus colegas promotores de justiça, estamos tendo uma outra visão em relação a esse caso, porque surgiram possibilidades, inclusive, que eventualmente demandavam propositura de medidas judiciais. A gente está optando por não fazer isso nesse momento, justamente porque isso traria uma consequência muito negativa, né, do ponto de vista do andamento da obra, né? E, obviamente, com a segurança do que o Tribunal de Contas da União falou a respeito da obra, de que não há sobrepreço, de que não há serviço contratado indevidamente, né? Agora, obviamente que esses atrasos, eles geraram prejuízos à sociedade, né? Isso, em algum momento, vai ter que ser feito um ajuste de contas, mas tentar misturar esse tipo de situação nesse momento
poderia trazer um atraso à obra e a perda de recursos. Então, a gente tem que ter essa preocupação também, né, sem prejuízo de, no momento adequado, tomar as providências cabíveis quando essa obra tiver um andamento mais avançado e tiver realmente, não haver mais risco de perda desses recursos da União, que são recursos significativos e realmente farão falta ao município se isso acontecer. Muito obrigado, doutor Pedro, pela fala. E nós também temos essa preocupação, acho que é a mesma, né, de combater um bom combate. Já fomos bastante criticados aqui na Câmara por não abrirmos uma CEI, investigarmos a questão do prazo, e etc., mas eu acho que o pensamento é exatamente esse que o senhor colocou, de que a gente possa unir esforços no sentido de fazer a entrega e, obviamente, num determinado momento, né, teremos que fazer as apurações devidas. A palavra fica aberta aos vereadores ainda que queiram fazer colocações e perguntas. Vereador Carlinhos, Meira. Doutor Para, obrigado pela presença do senhor. Vereador Manuel Luzila, vereador Carlinhos, que conduzem a sessão. Eu cheguei atrasado também, porque eu estava num outro compromisso. Eu queria perguntar o seguinte, eu não peguei a fala do Eliseu. A minha preocupação aqui é sobre a ATO. Eu quero saber se a Arcades vai assumir, não vai assumir, e se vai ser contratada uma empresa sem licitação, que é uma fundação, ou não, porque, pelo que eu via, nós estamos discutindo isso aqui desde faz 3 ou 4 meses atrás, quando teve a última audiência, e até agora isso não foi concretizado. E a gente sabe que a ATO ela é imprescindível para a continuidade da obra, porque é o elo de ligação entre a empresa que projetou o projeto, que fez o projeto, que elaborou o projeto, que vendeu o projeto executivo, e a empresa que é a executante, que é a Com Engenharia. Então, eu queria saber sobre a ATO. Fica à vontade, Eliseu. E já que você vai responder, Eliseu, vou responder. Aquela última vez que eu estive lá, se alguma coisa avançou. Boa tarde, vereador. Avançou muito. Avançou desde o momento em que a Câmara passou, o Ministério Público passou a entender que o importante é ter a ATO, que então nós conseguimos trazer isso ao processo, porque até o momento de 8 meses atrás, aqui a gente está trabalhando, a gente não tinha noção que precisava acabar a obra, né? A gente só sabia que precisava acabar. Mas como que acabava a obra? Acaba sabendo que precisa ter uma assessoria técnica de obra. Então, já é o primeiro passo, avançamos muito. Na última audiência, nós estávamos preparando os termos de referência, nós fizemos 6 termos de referência. É importante ao vereador Coronel Meira informar, nós recebemos uma informação da Sabesp essa semana, elas estão trabalhando num termo de referência, eu já citei isso aqui hoje, há 4 anos. Há 4 anos eles trabalham no mesmo termo de referência por uma obra semelhante à nossa, para poder botar no mercado e conseguir o objetivo que é ter assessoria técnica de obra, ou seja, é um trabalho de engenharia muito difícil. Então, nós conseguimos fazer esse termo, colocar no mercado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fundações que estão precificando, 2 delas já deram valores, 2 delas deixaram de participar do processo, portanto, nós estamos cumprindo. Hoje, pela manhã, nós fizemos um contato com a Fundação para o Desenvolvimento de Bauru, que é a Fundeb. Essa fundação não tinha sido consultada porque nós tínhamos o seguinte indicador, eles não teriam profissionais qualificados para isso. Hoje, a Fundeb sinalizou que pode ser que dentro de algumas das disciplinas que a gente solicita, pode ser que eles tenham aqui através da Fundeb. Isso é fundamental. Se nós tivermos engenharia de Bauru, que conhece o solo de Bauru, que conhece a metodologia construtiva, que é no Brasil inteiro, mas dentro de Bauru é fundamental, nós estamos dentro do quintal de casa. Então, nós temos preço. Eu posso dizer com segurança que a tomada de, se nós tivermos um pouquinho mais de
de estudo, um pouquinho de mais de maturação, em 15 a 20 dias, a gente tem condição de tomar a decisão de contratação de uma fundação como essa, considerando o que foi apresentado em termos de valores. Satisfeito, vereador? Eu não posso dizer só os valores, tá, vereador? O que eu ia perguntar. Eu posso até dizer, mas eu posso dizer para o vereador. Tá bom. Eu não posso colocar em público hoje, Não. porque nós temos uma precificação de mercado. Não, eu entendo. Né? Eu entendo. Só por a isso. publicidade pode O papel está prejudicar aqui, inclusive. a precificação das outras. Se não for para o jornal, o papel está aqui. Ó. Não. Eu não vou falar para ninguém. Tá aqui. Pode ficar tranquilo. Eliseu, a gente agradece. Eu gostaria só de ressaltar que, mais uma vez, nós estamos transmitindo a audiência pública pela TV Câmara, pela canal do YouTube, Facebook, ao vivo, e a população que está assistindo aí, que quiser mandar alguma pergunta, fazer algum comentário pela nossa página no Facebook ou também pelo WhatsApp, DDD 14 98 119 5511, tá? Você que está assistindo aí, fique à vontade para mandar os seus comentários e os seus questionamentos. Queria também registrar a presença do Luiz Sérgio Pegoraro, que é engenheiro civil especialista em estação de tratamento de esgoto, seja bem-vindo à nossa casa. Danilo Matos, da Prefeitura Municipal de Bauru, e do Luiz Cláudio Frederico, da Horta da Vila Falcão, também está presente. A palavra continua aberta aos vereadores. Mesmo com ainda a ausência da ATO, hoje tem condições de estimar alguma coisa de prazo para finalização ou continua o prazo aquele de outubro? Nós apresentamos um cronograma de 14 meses. A contar de? A contar de dezembro desse ano, já hoje, dia 3. Dia 3? Nós temos um cronograma. Esse cronograma, ele é fruto do projeto também, do planejamento estratégico da obra, para a execução dessa obra em 14 meses. Esse cronograma está sendo discutido com a construtora, já iniciamos as primeiras tratativas. No entanto, existem frentes de trabalho aí que já estão na obra, já estão sendo executadas, que nós apresentamos também. Bruno, por favor, os UASBs, as fotos dos UASBs. Esse é exatamente... Aí está ótimo, tá bom. Aí é uma foto muito antiga, por gentileza. Exatamente essa frente de trabalho que está no cronograma da obra sendo executada, já na contabilidade desse cronograma. No entanto, a gente só solicita à construtora, a hora que isso for possível, dentro do histograma, a implementação de mais mão de obra. No entanto, a fase agora é essa mesmo, que é equipamentos. Satisfeito? Sim. Então tá bom. Até para fazer uma ressalva, nós fizemos também, se a ATO for contratada em 60 dias, esse cronograma não tem alteração nenhuma, porque tem frente de trabalho até fevereiro. Então, nem para baixo e nem para cima. Agora, se demorar mais do que 60 dias, obviamente, aí sofre um impacto. É isso. Se a ATO for contratada, não reduz o cronograma. Não é ela que é parâmetro, ela é só complementar para manter o cronograma. Foi importante o senhor perguntar sobre a ATO, porque realmente a ATO também é um dos pontos do TCU. Né? O Tribunal de Contas da União reputa o atraso da obra, a ausência de uma ATO, de uma gerenciadora de obras, de gerenciamento de obras. Porque o município de Bauru, por mais que seja um grande município do estado de São Paulo, né, que já tenha o DAE, que já é uma instituição também de muito tempo, essa é uma obra muito grande para qualquer município. E ela com certeza dá problema em qualquer local que for feita. Você tem um problema adicional, que é o fato de o projeto ter sido realizado e a execução ter iniciado muito tempo depois do projeto ser realizado. Isso também impacta, né, os problemas que surgem na execução do projeto. Então, o projeto foi feito por uma empresa e que foi adquirida pela Arcades. A Arcades assumiu, então, os ônus e bônus dessa empresa, né? Esse contrato, para ela, no caso, é um ônus, porque esse projeto, ele mostrou algumas falhas, né? A gente não sabe ainda, não se tem ainda uma ideia precisa do quanto essas falhas impactaram no atraso das obras. Mas algum impacto tiveram, né? Em razão disso, é que o Eliseu, acho que pleiteou junto ao Arcades,
para ver se eles assumiam essa TO sem custos ao município, né? Fez isso, obviamente, com a intenção de trazer, primeiro, mais agilidade, né? Porque a contratação leva tempo, e além da contratação levar tempo, o Eliseu pode explicar isso melhor, uma vez contratada uma empresa que nunca teve contato com essa obra, ela tem um tempo de aprendizagem a respeito da obra, para conhecer a obra, para se inteirar do que está acontecendo, para efetivamente ela começar a prestar um gerenciamento e um acompanhamento de obra que realmente esteja condizente com o estágio que a obra está. Então, ela tem um tempo de aprendizado. Então, o ideal mesmo seria que, se a Arcades concordasse em assumir isso sem custo, porque ela também, obviamente, deve ter feito uma conta que esses projetos estavam equivocados e que isso pode ter algum tipo de repercussão para ela, mas eu não estou afirmando isso, só estou falando que acho que ela pode ter feito esse cálculo. Por quê? Porque ela tem feito e tem colaborado muito de uns tempos para cá com o refazimento de projetos e com o esclarecimento de dúvidas que puderam fazer com que a obra fosse retomada com mais força. Então, mas a gente não tem como exigir isso dela nesse momento. Porque aí a gente entra naquela discussão do que a gente quer. A gente quer que a obra ande rápido e acabe logo, ou que a gente vai ficar discutindo isso. Então, isso tem que ser uma coisa consensual. Como a Arcades, até o momento, pelo menos, ainda não... Ela até onde eu sei, assim, ela não fecha totalmente as portas, mas também não assume o que quer fazer. Então, a gente está contando até o momento de que ela não quer assumir essa TO, né? Embora ainda haja uma possibilidade remota, mas a gente está contando que não. Então, essa TO, isso eu tenho também enfatizado com o Eliseu, né, e com a Secretaria de Obras, que isso precisa ser contratado, porque isso o TCU colocou como um ponto fundamental para que a obra andasse, né? Sem isso, você não consegue destravar os problemas que vão surgindo durante a execução da obra, e a empresa executora também passa a ter dificuldades para cumprir o contrato. Então, você precisa solucionar as dúvidas, né? E é bom que seja solucionado por quem tem uma expertise técnica e que até seja um terceiro, em tese, não interessado, porque pode haver uma dúvida entre o que o contratante, que é o município, entende e o que a contratada entende. Então, um terceiro vai dizer, e aí vai assumir a responsabilidade. Olha, aqui não é fazer assim, é fazer assado. Mesmo que a executora entenda que não é assim, ela vai ter que cumprir, porque foi contratado, tem a responsabilidade da TO, e aí depois vai assumir essa responsabilidade se der algum problema depois. Então, assim, a TO realmente é fundamental. Sempre falei isso para o Eliseu. Então, ele foi trabalhado, independente de ainda haver uma possibilidade remota da Arcades, está sendo trabalhado para ser feita essa contratação. A contratação através da fundações tem uma vantagem de que o processo licitatório é menos demorado, né? E como o nosso problema é tempo, né? Mas o próprio Ministério Público Estadual, nas reuniões que nós tivemos, fez questionamentos a respeito de preço de mercado. Eu sei que o DAI fez pesquisa de preço de mercado para saber se essa contratação está dentro dos parâmetros de preço de mercado. Depois, né, como é um dado confidencial e tem que ser confidencial, em benefício do próprio município que está contratando mesmo, porque senão, já sabendo a precificação, isso pode influenciar na contratação. E eu acho que os vereadores têm que ter acesso a isso também. O Eliseu já falou que dará acesso. Então, assim, está havendo uma preocupação nessa questão do preço, mas, assim, a gente não pode se apegar, acho que a detalhes, né? Às vezes você pode ter um preço um pouquinho maior, mas se for pouca coisa maior, você tem que levar em consideração a perda do recurso federal lá na frente, entendeu? Às vezes, é isso que eu falo, a gente não pode se perder em detalhes, entendeu? A gente tem que, obviamente, não vai fazer uma contratação totalmente fora de mercado, né? Você tem que ter uma faixa ali de tolerância, considerando esse aspecto do prazo, do tempo que já passou, né, da perda do recurso, do que isso está representando para a sociedade, do desgaste que essa obra está gerando, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. E eu acho que a Câmara é um dos pontos em que a Câmara deve ficar alerta em relação à TO, em verificar se isso está sendo feita, essa contratação, o que isso está acontecendo, porque isso é fundamental para que a obra realmente deslanche. Obrigado, doutor Pedro. A palavra está aberta ainda aos vereadores. Eu queria fazer uma pergunta. O Wellington mostrou ali a questão do cronograma financeiro, as mensurações né, que houveram neste ano.
Eu queria saber, não sei se você tem isso de pronto, mas se ainda há em aberto alguma análise de pedido de aditivo contratual. Nós já tivemos alguns aditivos, né, salvo engano, eram de 7 milhões, tinha mais um pedido de 7 milhões, né, que daria 15 milhões, em torno de 15 milhões, e eu não sei se tem mais algum em aberto ou se esse ainda está em aberto, aquele último que havia sido apresentado. Você tem essa informação para nos passar? Aí que eu não mostrei os aditivos, que existem sim aditivos que ainda estão sendo analisados, né? Então eu estou fechando uma análise agora de um aditivo, que é justamente esse das estacas, né? Como você aumentou o comprimento das estacas de 1 a 2 metros, então, consequentemente, a gente vai ter um aditivo. E também da estrutura metálica da casa do soprador ali, da metálica e da base dele. Mas aí a gente tem bastante análise ainda para fazer de aditivos, né? Hoje a gente está com 12%, né? Que o último que foi aprovado foi o da drenagem de Geobras, de 7.900.000, né? Esse foi o último. Mas agora eu estou ainda em análise, mais pedidos de aditivo ainda, né? Tá, perfeito. Bom, acho que aí é um ponto de atenção também, né? Porque nós temos que cumprir a legislação. O limite legal, né? Que é de 25%. Exatamente. Então a gente vai. É importante a gente fazer esse acompanhamento, por isso que eu te perguntei. Bom, eu queria abrir a palavra aqueles que quiserem fazer algum apontamento, alguma consideração, alguma pergunta. Alguém quer fazer algum apontamento? Nenhum? Bom, eu, mais uma vez, eu queria agradecer aí a presença de todos os presentes. Para nós é muito importante que essa informação venha à Casa do Povo, à Câmara Municipal, porque aqui nós temos condições de levar à população aquilo que efetivamente tem ocorrido e todos os passos que têm sido dados em relação à estação de tratamento de esgoto. É a maior obra, sem dúvida, do nosso município, talvez de todo o interior do estado de São Paulo. Ela traz um prejuízo ambiental muito grande a toda a região de Bauru, e isso vem se arrastando há anos, e essa é uma das preocupações. Nós temos condições de estancar isso. Tenho visto com muito bons olhos toda a movimentação que o Eliseu tem feito, tem efetivamente feito aí todo o esforço no sentido de que essa obra seja tratada com ênfase como a principal obra do nosso município, que efetivamente além da Secretaria de Obras do Wellington, viu? Então, e agradecer também ao Ministério Público Federal e o Estadual que tem colaborado, assim como a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem ajudado muito, tem trabalhado com muito afinco, feito todos os mecanismos e até trabalhado além da cota de responsabilidade que é dela, para efetivamente ajudar o nosso município a conseguir entregar essa estação de tratamento de esgoto a toda a população. E também aos meus colegas vereadores aí que têm colaborado, têm sido pacientes em relação a esse assunto, porque compreenderam e entenderam a importância de somarmos esforços nesse momento para que isso seja entregue à população. E é esse o nosso objetivo. Então, eu acredito que o ano de 2019 foi um ano de pouca obra, efetivamente, isso a gente tem que reconhecer. Nós tivemos anos que nós tivemos uma movimentação maior, mas agora, no final do ano, a gente vê uma grande expectativa para 2020, a gente aposta muito nesse ano para que as coisas efetivamente aconteçam e a gente possa brindar no ano de 2020 com essa obra. A Câmara Municipal, através da presidência da Comissão de Obras, continuará com
acompanhando, então certamente em primeiro quadrimestre do ano que vem faremos uma nova audiência, esperamos aqui já ter a TO contratada, esperamos ter um parque de obra lá movimentado, como a gente vê em alguns períodos, e é esse o nosso papel, né? Nós queremos o bem da nossa cidade, assim como todas as instituições e entidades que aqui estão, e é para isso que a gente vem lutando. Se a gente terminar, né, o ano que vem o nosso mandato, né, com um cheiro de entrega dessa estação, para nós já estaremos com a missão cumprida, de não termos parado a obra, de não termos perdido essa verba e efetivamente a população ser beneficiada. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Bom, muito obrigado mais uma vez, e nada mais havendo a tratar, a presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a audiência pública às 16h12. Muito obrigado.